A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos mais uma vez em uma escola bíblica dominical de quarentena, adorando ao Senhor pela oportunidade de estarmos ainda falando do amor dele, ainda falando das misericórdias do Senhor, que não tem fim. As misericórdias do Senhor não tem fim. E eu quero convidar a você que já está nos assistindo, que já está online, a estar compartilhando, convidando seus irmãos, acordando aí o seu marido, sua esposa, os seus filhos, para poder estar participando conosco dessa escola bíblica dominical. Alguns irmãos que estão presentes também vão estar participando conosco, vão estar trocando informação, trazendo o que entendeu sobre cada texto, e nós vamos orar ao Senhor, adorar ao Senhor, primeiro pela oportunidade de estar aqui de pé, bem, e pedir a Deus que seja conosco nessa manhã, nessa escola. Quero convidar você, se você quiser ir na sua casa dobrar o seu joelho, pode. Se você quiser encurvar a sua cabeça, pode. O importante é que o seu pensamento seja totalmente voltado para Deus agora. Espírito Santo de Deus, Pai Criador dos céus, da terra e do mar, dono de toda a ciência, estamos na sua presença, adorando o seu nome, na beleza da sua santidade. Pedimos perdão por palavras, pensamentos, gestos, algo que possa trazer, Senhor, ou meu Pai, ou nos tirar da sua presença. O Senhor venha agora repreender tudo que não provém de Ti, todo impedimento do inferno, e venha trabalhar, Deus, a nosso favor. Obrigado por essa oportunidade de estar, Senhor, de pé, adorando o Teu nome, louvando o Teu nome, buscando a Tua face. Meu Pai, ministrando agora essa palavra. Obrigado pelos nossos irmãos que estão presentes. Obrigado pelos nossos irmãos que estão em casa, Pai. Sê com eles, visita cada um, fala conosco nessa manhã, nos instrui, Senhor, através do Seu Espírito Santo, Pai, nos ensina, em nome de Jesus, nos cobre com Teu sangue. Há poder no Teu nome, Jesus. Eu entrego, Senhor, todo o nosso ministério, todo o corpo ministerial, e toda a liderança e todo o corpo, Senhor, de membro da nossa igreja, do nosso ministério nas Tuas mãos. Toma os pastores, famílias pastorais, meu Deus, em nome de Jesus, todo o corpo ministerial e membral, Pai. Há poder no Teu nome, guarda, Senhor, guarda nas Suas mãos, pela destra das Tuas mãos. Meu Pai, em nome de Jesus, coloca anjos, Senhor, guerreando a nosso favor, e que a nossa igreja, Senhor, seja, Senhor, uma igreja que permaneça de pé, adorando o Teu nome. Que seja uma igreja, Senhor, que permaneça de pé, Senhor, no cumprimento da Sua palavra, na divulgação da sua palavra. Meu Pai, que seja uma igreja, Senhor, missionária, como já tem sido, para ministrar a palavra de salvação, de cura, de libertação. Usa, Senhor, o Teu povo, usa, Senhor, os Teus ungidos, usa, meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Aleluias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Para você que já participa do nosso grupo de WhatsApp da igreja, ontem eu coloquei lá o link para você baixar os estudos, e você tem em casa todos os apostilos de todas as revistas que está sendo aplicado. Para você que não tem, se você quiser, pode me chamar no privado, pode me pedir que eu vou estar te enviando, tá? Para que você possa estar estudando em casa. Pai do seu irmã Kátia, tem algum outro irmão aí online, pode fazer um comentário aí, para que a gente possa estar te saudando. Nós vamos primeiro ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e depois
Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 22. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz: E preservaram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22. A revista que nós estamos estudando é a revista Uma Igreja Poderosa, e a lição de hoje é a lição de número 5, Uma Nova Doutrina. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, e com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestial em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor,
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A paz do Senhor, irmã Cleide. Tudo bem? Deus abençoe. Nesse estudo veremos uma reforma doutrinária, que neste caso podemos afirmar que essa reforma doutrinária foi o principal meio de conflito entre os líderes da antiga igreja contra os líderes da nova igreja. O que é doutrina? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto de crenças e dogmas da fé cristã, catecismo. Conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico e etc. A doutrina tem fundamental importância, tanto na elaboração de uma norma jurídica, quanto em sua interpretação e aplicação pelos tribunais. A doutrina assume papel exatamente relevante para o direito e é essencial para aclarar pontos, estabelecer os novos parâmetros, descobrir caminhos ainda não pesquisados, apresentar soluções justas, enfim, interpretar as normas, pesquisar os fatos e propor alternativas, com vistas a auxiliar a construção sempre necessária e constante do Estado de Direito, com o aperfeiçoamento do sistema jurídico. A doutrina determina regras e normas e tem poder para identificar o ser humano e refinir de um grupo a qual ele pertence. A doutrina pode definir costumes e culturas que definem tanto na aparência quanto nas ações a que o grupo ou indivíduo pertence. Do latim, doutrina, ensinamento ou conjunto de ensinamentos. De doctor, aquele que ensina. Docere, ensinar, que vem, trazendo a palavra docente, que é o professor, aquele que ensina. A doutrina, ela é um conjunto de regras, de normas, criada por um grupo, para que eles possam andar vivendo naqueles mesmos limites, estabelecendo limites, de costumes, de normas, tanto jurídica quanto não jurídica, que vem doutrinando ou ensinando a pessoa a como se deve andar, como se deve se comportar, como se deve falar. A doutrina foi criada exatamente para isso, para trazer um ensinamento. Nós temos hoje, por exemplo, vários tipos de doutrinas, Alguns falam que era bom se o Brasil voltasse a ser um país doutrinado pela área militar, porque a doutrina militar é rígida, mas faz com que a pessoa pede para um outro tipo de doutrina, porque doutrina é um tipo de ensinamento que traz regras, e com as regras traz leis, e assim a pessoa é julgada por andar fora desses limites estabelecidos. Nós estamos vivendo, por exemplo, hoje, um período onde se criou ainda mais um limite, para que o ser humano conviva. E nós estamos vendo que o Brasil, por exemplo, tirando por exemplo o Brasil, e principalmente em Aperibé, que é uma cidade pequena, o respeito a esses limites ainda não se tem. Por quê? Porque o ser humano ele tem dificuldade de querer viver dentro dos limites estabelecidos, das regras estabelecidas. Nós estava conversando com o irmão sobre isso agora. Pai do Senhor, os irmãos estão chegando aí, irmã Patrícia, irmão Ismael, Deus abençoe. O ser humano ele tem essa dificuldade de obedecer os limites. Por quê? Porque ele tem o altruísmo, o achar que ele pode tudo
e que ele é maior do que as leis estabelecidas. E nós vemos que isso não é de agora, nós vamos estudar agora também que isso não é de agora. Nós que somos pastores, que lidamos diretamente com pessoas, nós sabemos a dificuldade que é o ser humano obedecer regras, obedecer normas, obedecer limites. Obedecer é muito difícil, só que a desobediência gera um resultado ruim, e depois o ser humano chega a um ponto de entender que ele só chegou naquele ponto ruim da vida dele por causa da desobediência. A Bíblia fala isso lá em Deuteronômio 28, fala: se você obedecer, ouvir e obedecer, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Bendito será no campo, bendito será na terra, bendito será em todos os lugares. Só que o mesmo texto ele ainda vai continuar dizendo que se você não obedecer, maldito será no campo, maldito será em todos os lugares. Então, o parâmetro é estabelecido, as regras são estabelecidas, mas nem todos obedecem, né? Nós podemos ver isso, por exemplo, irmão José Pacheco, Pai do Senhor, Deus abençoe. Nós podemos ver isso, por exemplo, na área de um motorista, por exemplo. Ele tem dificuldade de obedecer regras de velocidade, limite de velocidade. Por quê? A emoção fala mais forte e ele se acha no direito de fazer o que quer. Mas quando começa a colocar uma forma de machucar o seu bolso, aí ele começa a obedecer mais. Por quê? Porque o medo dele não está em talvez tirar a própria vida, mas talvez em pagar muito caro. Ele não respeita os limites de velocidade, não respeita o limite de ultrapassagem, não respeita as outras vidas, não respeita a si mesmo. Aí quando ele sofre uma penalidade, ele começa talvez a entender. Então o ser humano, desde o início, para ele entender alguma coisa, ele começa a ter que sofrer penalidades. E a antiga igreja tinha uma cultura doutrinária fundamentada nos mandamentos e ensinamentos de Deus para os sacerdotes, que originava-se de Arão. Essa doutrina definia vestes, alimentação, relacionamento, etc. O desrespeito a essas doutrinas trazia penalidades que deveriam ser pagas através de oferta de animais para sacrifício, ou até pagas através da própria vida da pessoa. Exemplo disso, nós vamos trazer alguns exemplos, que existia a oferta de expiação de pecado e existia a oferta pacífica. A oferta de expiação de pecado era quando alguém tinha que trazer um animal para poder pagar pelo pecado cometido. Então, com isso, ela estava pagando por ter saído da doutrina, da regra, do ensinamento. E quem pagava por isso, na verdade, era o animal. Ela trazia o animal, sacrificava o animal. Lógico, para ela que criava era um custo, era uma despesa, porque o animal fazia parte dos seus bens, mas depois ela voltava para casa e talvez continuava a praticar os mesmos atos. E quando era um caso mais grave, como por exemplo o caso daquela mulher adúltera, que foi pega em adultério, a penalidade para ela era ser apedrejada. Como em outros casos também tinha o apedrejamento, né? Obrigado, Deus abençoe. Ou em caso de cruz, como tinha penalidade de cruz. Cada caso tinha sua penalidade, né? Para santificar o povo, deveriam lavar suas vestes. Essas doutrinas serviam para separar, santificar os sacerdotes, o povo, os animais, os objetos, ficar separado de suas esposas por 3 dias e serem circuncidados. Isso era casos eram limites que eram colocados.
para poder participar de certo ritual, eles tinham que ficar separados de suas esposas por 3 dias. Todos tinham que ser circuncidados. Nós vamos falar porque o texto da leitura bíblica em classe fala sobre isso, que a circuncisão era uma marca do povo judeu e definia quem era judeu e quem não era judeu através da circuncisão. E a circuncisão era definida como uma purificação. E o que era a circuncisão? No homem era cortada a pele que envolve a glande do órgão sexual masculino, para que não juntasse sujeira ali. E ali era se colocado como uma purificação do homem. E isso ele era marcado dessa forma, dizendo que ele era santificado através de circuncisão. Sendo que os circuncidados, eles não podiam ter contato com pessoas, com os incircuncisos. O chamado incircunciso era como se fosse sujo. Nós temos essas referências, várias referências de incircunciso. Um deles é como Davi observa Golias e ele fala: quem é esse incircunciso para levantar contra o Deus de Israel? E lá na frente, por exemplo, nós vemos agora os próprios sacerdotes falando com Pedro: você foi na casa de pessoas incircuncisas, comeu com pessoas incircuncisas, e isso era ato pecaminoso, porque era contra as doutrinas do Antigo Testamento. Não se podia comer com pessoas incircuncisas, não podia sentar à mesas com ela. Jesus, por exemplo, quando senta à mesas com os publicanos, ele é visto dessa forma. Por quê? Porque não podia, você estava se contaminando. Só que Jesus está trazendo um ensinamento diferente, nós vamos chegar lá depois. A circuncisão trazia separação do que o povo era santificado e diferente dos outros. Josué capítulo 5, versículo 7, por exemplo, nós vamos ver que quando eles acabam de atravessar o Jordão, aqueles que não eram circuncidados porque nasceram no deserto, deveriam, antes de seguir em frente, circuncidar eles. E outra coisa, eles foram circuncidados com pedras. Pegaram pedras, das pedras fizeram facas para circuncidar de um em um. Era uma cirurgia física no homem, não tinha anestesia nem nada. E eles tinham que esperar agora esses circuncidados cicatrizar, ficar ali esperando. Depois de cicatrizados, podia continuar. Esse era o ritual de purificação do judeu, a circuncisão. Algumas outras religiões utilizam esse mesmo ritual e utilizam também para mulheres. No caso das mulheres, é cortado fora para que ela não possa ter prazer. É cortado fora, em algumas religiões é cortado fora, né, para que ela não possa ter prazer. Então, com isso, vem criando essas normas e regras que são doutrinas, e o ser humano que às vezes nem escolheu, não optou, mas nasceu dentro de uma família que segue essas normas e regras, é obrigado a passar por isso ainda criança. Mulheres são mutiladas ainda crianças e homens também são mutilados ainda crianças por nascer dentro de famílias que nascem dentro dessas religiões que têm essas doutrinas. Isso que eu estou falando, irmãos, são doutrinas seguidas, regras seguidas. Nós temos doutrina, por exemplo, em países que a mulher usa burca. É a forma de se vestir. Nós temos doutrinas, por exemplo, não isso muito longe, talvez no Brasil já temos isso, que ninguém senta à mesa antes do pai da família. Se o pai de família não vier almoçar, ninguém come, fica com fome. É doutrina, é costume. Doutrina e costume está dentro da... São normas criadas, entendeu? Doutrinas são normas criadas que geram costume. É normas. Ninguém senta à mesa antes do pai. É uma norma da casa. Se sentar, meu irmão, é uma briga, é uma guerra. São normas estabelecidas, costumes estabelecidos. E tem que ser seguido. Doutrina é uma coisa, costume é outra. Costume está dentro de doutrina. Doutrina e costume estão iguais.
né? Há dois tipos de costume. Eu tenho costume de passar pela mesma rua para ir trabalhar. Não quer dizer que é uma regra, entendeu? Mas eu uso uma roupa por causa do costume que é da doutrina da minha igreja. Aí já se torna uma regra. Eu só posso sentar à mesa. Então, entendo que costume é uma coisa e doutrina é outra. Mas costume está dentro da doutrina. A doutrina gera costumes. Entendeu? Por quê? Eu não posso, olha só, eu não posso passar pelaquela rua. Quando fala a palavra não posso, se tornou uma doutrina que gerou um costume, que gerou um hábito. Entendeu? Limites. E várias outras ações também poderiam se tornar um ser imundo. Dependendo da ação, a penalidade para tirar a imundícia era a morte do pecador, de toda a sua família, animais, gados, etc. Isso está lá em Josué capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ver como Acã, ele pega uma estatueta de prata e uma capa que ele não era para pegar. Porque existia uma ordem de Deus: conquistem Jericó, mas não pega nada de lá. E ele pegou uma estatueta de prata e uma capa, porque ele não se contentou. E o que aconteceu? Para limpar, para o povo continuar e vencer, tinha que ser limpo, tinha que ser purificado o povo. E não adiantava devolver, naquele caso, a estatueta e se arrepender. Ele teve que morrer Acã, a sua família, os seus animais, e tudo que ele tinha teve que ser apedrejado e queimado no vale de Acor. Essa era a forma de purificar o povo, extirpando ou tirando aquele ou aquela do meio do povo. Essa doutrina, ela vale para várias religiões, não só para os judeus, mas existem várias religiões que uma mulher impura tem que ser retirada do povo. Para ela não morrer, às vezes tem que fugir. Imagine um pai tendo que ver a sua filha apedrejada, e para ele tem que ser, é certo aquilo acontecer. Imagine uma mãe vendo sua filha apedrejada, o seu filho, seu esposo sendo apedrejado e não podendo se meter e olhando para ele dizendo: realmente você errou, você tem que ser apedrejado mesmo, até a morte. E isso era normal acontecer. A doutrina que foi formada por Deus para fazer com que seu povo tivesse uma norma de vida, onde todos poderiam ser exemplos para os demais, trouxe uma interpretação diferente, onde ao invés de cada um se preocupar em seguir as leis do Senhor, estavam agora procurando quem estava errado para acusar, apontar e levar aos sacerdotes. Assim, o culpado ou culpada seria penalizado pelos seus atos, em alguns casos, apedrejamento, em outros, morte de cruz. Deuteronômio capítulo 13, versículo 10. A irmã Cleide está colocando aqui, esses costumes eram muito severos. Sim, eram muito severos. Em alguns lugares ainda são. Existem em vários lugares ainda dessa forma. A antiga doutrina, criou-se então a chamada hipocrisia. Hipocrisia, substantivo feminino, característica do que é hipócrita, falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. Hipocrisia, hipócrita, com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Provérbios capítulo 11, versículo 9.
Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 23, versículo 28, Jesus falando isso. Esse modelo de doutrina foi criticado por Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 5, Lucas capítulo 20, versículo 46. Não porque era errado, mas sim porque era mal interpretado. Pois desde o Antigo Testamento, o mandamento era para eles entenderem que deveriam ser por dentro o que era por fora. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, o livro das leis do povo judeu está dizendo: circuncidai, pois, o prepúcio de vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que Deus estava, a ordenança de Deus não era errada, só que era para eles serem por dentro primeiro, para depois serem por fora. E eles queriam ser por fora o que não eram por dentro. Eles não conseguiam ser por dentro, mas por fora eles estavam. Como diz Jesus aqui, lá em Mateus, no capítulo 23, 28. Exteriormente pareceis justo aos homens. Todo mundo vê uma imagem justa, se veste bem, anda assim, mas por dentro está totalmente podre. Jesus chama isso de sepulcro caiado. Sepulcro caiado. E a maior guerra foi contra esse perfil de doutrina. Por quê? Porque ao invés de trazer santidade, estava trazendo guerra. José Pacheco, tudo que Deus quer do povo é obediência para a bênção. Isso mesmo, irmão José. Desde o início que Deus colocou as normas e regras, que está lá no livro de Levíticos, e eu falo para que você leia o livro de Êxodo, o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, para você entender as regras, para que você possa entender as leis e você possa entender o que Deus dava de sentença para cada lei. Observa uma coisa: para cada bênção de Deus existia uma regra. Quando Deus volta a visão para dentro do templo lá de Salomão, ele fala: agora os meus olhos estão atentos a esse lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lá em Deuteronômio 28 ele fala que se ouvir e obedecer, ele está colocando um parâmetro. Ele não está colocando eu vou abençoar, não, depende de você. Se você ouvir e obedecer, vai vir bênção sobre a sua vida. Agora, se você desobedecer, vai vir maldição. E essa palavra é fato, irmão. Se você é obediente, não tem por que você não receber bênçãos. Se você ouve e obedece, pode esperar que a bênção vai te seguir. Você não precisa correr atrás dela, não. A bênção vai te seguir, vai te alcançar aonde você estiver, porque isso é ordenança de Deus. Se você ouve e obedece, não importa onde você esteja, a bênção vai até você. Porque isso é a ordenança de Deus. E se você crê nessa palavra, nessa manhã, pode esperar, porque a bênção já está batendo na sua porta. Aleluia. Sabe, Betânia? Se você ouve e obedece, a bênção já está chegando até você agora, nessa manhã. Deus está mandando dizer dessa forma para você. Não se preocupe mais, porque se você ouve e obedece, as bênçãos chegam até você. Não tem limites que possam parar a bênção de chegar até a sua vida. Só que o povo tinha essa dificuldade de ouvir e obedecer. Era mais fácil para eles, Zaida,
procurar quem estava fora da obediência, procurar aí quem estava vestindo errado, quem estava falando errado, quem estava fazendo errado. Era mais fácil para ele, porque quando você traz um erro de alguém, você tira a preocupação de alguém de ver o seu erro. Isso não é diferente dos dias atuais. Ao iniciar seu ministério, já na nova doutrina, Jesus começa a confrontar e ser confrontado, pois ele trazia uma doutrina um pouco diferente. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, o interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e pela tua alma, e o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, de 34 a 19. A doutrina de Cristo se baseia no amor e na transformação, primeiro por dentro e na fé. Os doutores da lei, os escribas, começaram a perseguir ele e interrogar ele para poder saber o que ele estava pregando. Ele vai chegar para um doutor da lei e vai falar que é necessário nascer de novo. Aleluia. É necessário nascer de novo? Por que é necessário nascer de novo? Irmão Josué Nazário, Deus abençoe. Porque o entendimento deles, a interpretação e tudo que eles estavam entendendo estava errado. Necessário nascer de novo porque o entendimento deles estavam formados de forma errada. Eles precisavam ter um novo entendimento do que eram as leis de Deus. Então, Jesus já começa a ministrar isso e saber que ele não vai ser bem recebido por alguns. A circuncisão da antiga aliança era feita de forma cirúrgica e separava quem era povo de Deus e quem não era. Segundo a antiga doutrina, se envolver ou se comunicar com os circuncisos era pecado grave. A doutrina de Cristo era baseada na purificação de caráter, na alma e espírito, onde a comunicação com os impuros tem o poder de trazer transformação para os impuros. Ele está querendo dizer que primeiro você se limpa por dentro, se transforma por dentro, depois nada te contamina. Pelo contrário, com quem você tiver comunicação, você vai purificar a pessoa. Você vai ter o poder de transformar. Por que isso? Porque agora ele está trazendo um reino, e ele fala: o meu reino é chegado. Se é chegado, quer dizer que está na terra. E ele está falando: buscai primeiro o reino. Buscar quer dizer trazer. Se você traz, se você busca, você leva para onde você estiver. Então você está buscando o seu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ser justo através do reino. E ele está falando que se você é do reino, se você traz esse reino, agora esse reino tem que se expandir, tem que crescer. Não é mais só um reino baseado nos judeus. Não é só naqueles que são marcados por uma cicatriz exterior, mas é aquele que sofreu talvez uma cirurgia interna de pensamento, de entendimento, de dogmas. E ele começa a ser transformado primeiro por dentro, para depois ter uma aparência física. Primeira coisa que muda no ser humano quando ele aceita Cristo, quando ele se arrepende, é o semblante dele. Você olha nos olhos dele, ele já está olhando diferente, está vivendo diferente. Por quê? Por dentro dele ele já está transformado. Só que alguns têm dificuldade de transformar. Por quê? Porque não querem ser transformados. Transformar alguém que nasceu numa cultura pecaminosa é muito difícil. E a missão de Cristo era uma missão transcultural. E ainda a nossa missão é uma missão transcultural. Apesar que para muitos uma missão transcultural
ela é uma missão que vai além dos limites do país. E para eles fazer missão transcultural é pregar na África, é trazer alimento na África, é pregar em outros países, na Índia e tudo mais, mas não. Nós temos uma missão transcultural às vezes dentro de casa. Nós temos uma missão transcultural às vezes dentro do nosso bairro, dentro da nossa família, que é ministrar para pessoas que cresceram numa cultura totalmente pecaminosa, onde para eles tudo era normal, aqueles atos eram normal, e tentar mudar aquela rotina de vida deles, onde eles não querem mais. Olha a diferença. Eu não posso falar isso, ou eu não quero falar. Quando a pessoa entende que ela não quer mais falar, ela começa a brigar consigo mesmo. Quando a pessoa entende que ela não quer mais fazer aquilo, ela começa a brigar consigo mesmo. E agora começa uma transformação interna. Aleluia, uma cirurgia interna, onde ninguém vê, onde ninguém te entende, mas por dentro o seu sentimento está sendo quebrado, para que você possa viver o querer de Deus. E você está falando: eu não quero mais viver falando desse modo, eu não quero mais viver andando desse modo, eu não quero mais viver, aleluia, praticando esses atos. Só que por dentro, o seu costume, a sua cultura te impulsiona, a sua carne impulsiona para que você venha praticar aqueles atos, mas começa uma briga interna. Isso é arrependimento, e é isso que Jesus vinha trazer de agora, porque a Bíblia fala que contra essas coisas não há lei, porque é quando você vive no Espírito, e você tem paz, longanimidade, paciência, e você começa a viver agora, não para que os outros te observem, e não para que você observe os outros, não, você começa a se observar, e é isso que Jesus está chamando, quando ele fala: primeiro examine o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Ele está falando: primeiro você julga a si mesmo. A igreja da antiga aliança era uma igreja onde todos eram juiz dos outros, onde todos apontavam os outros. A igreja da antiga doutrina, onde era uma igreja onde muitos, não todos, mas onde muitos eram imperados pela hipocrisia, onde por fora estavam bonitos, mas eles faziam questão de apontar os outros. E Jesus agora vem contra isso. Ele vem querendo trazer um arrependimento interno. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos. Aí até que vós retireis, e quando entrardes numa casa, saudai-o, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for, torne para vós a vossa paz. Mateus capítulo 10, versículo 11, versículo 13. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como a pomba. Mateus capítulo 10, versículo 16. Ele está mostrando que a forma de você chegar em qualquer lugar, sem criar contenda nem nada, ser diferente. Por que ser diferente? Eu estou te enviando como ovelha onde tem lobos. A ovelha é diferente do lobo. Ser diferente. Você não precisa se misturar para poder ser lobo, para se tornar lobo, não. Você tem que ser ovelha. Não importa onde você esteja, seja ovelha. Se caso você não for bem recebido, retire-se, porque ali não é lugar para você. Entenda, o ser humano ele tem que começar a entender, o cristão, ele tem que entender o que não é para ele. E ele começa a falar: esse lugar não é para mim, essa pessoa não é para andar comigo, essa casa não é para mim. Ele começa a separar, você começa a se separar do que não é para você. Às vezes a pessoa te oferece alguma coisa e você fala: não, obrigado, isso não é para mim. Ou seja, eu não quero isso. É uma definição interna que você tem que ter, e uma positividade onde você define o que é para você e o que não é.
Agora tem um crente que ele fala assim, não, eu posso não, mas ele está doido para poder tomar aquilo, para beber aquilo, para comer aquilo. Não, não posso, porque minha religião não permite, mas só um cadinho o pastor não vai ver. Ele está vivendo uma hipocrisia, e ele não sabe por que a vida dele não anda, por que as coisas não acontecem. Talvez ele está esperando viver numa aparência onde o irmão que julga ele não vai estar ali, o pastor não vai estar ali. Ele está falando assim, eu posso fazer isso, falar isso, comunicar assim, porque ninguém está vendo. Essa é a hipocrisia que Jesus está falando. Hipócritas estão por fora bonitinho, mas por dentro todo sujo. E Jesus está falando que você mesmo precisa identificar em você o que precisa ser consertado, não é os outros. Que você mesmo precisa identificar em você o que precisa ser corrigido para que a sua casa, para que você possa ser edifício de Deus. Antes, não podíamos participar disso, Vanessa, porque só podiam participar disso aqueles que eram circuncidados pela cirurgia do homem, mas pelo amor de Cristo. Ele agora nos fez povo seus, através da morte de cruz. Antes nós éramos estrangeiros, mas hoje nós somos povo de Deus. Então, também tinha uma doutrina, a doutrina de Cristo, sobre os alimentos impuros. Não é entendida pelos escribas, pois agora ele ensina o que torna o homem impuro é o que sai da sua boca e não o que entra. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Está lá em Mateus capítulo 15, versículos 16 e 18. O homem que é purificado, ele sabe o que é para ele e o que não é. E naquele momento estava todo mundo observando o que ele ia comer, com quem que ele ia comer. E se ele tivesse preocupado em não fazer aquilo ali, porque os outros estavam vendo, ele não fazia. Ele não sentava com os publicanos. Ele não era autêntico Jesus. Por quê? Ele viveria o que os outros pensam. Ele viveria o que os outros querem que ele vivesse, mas não. Ele agora faz de forma autêntica o que ele foi chamado para fazer, mostrar que ele é diferente. E ele está falando: hipócritas, não come isso, não bebe aquilo, mas julga os outros. Lá em Efésios, no capítulo 5, que a carta de Efésios é uma carta de ensinamento, totalmente. A carta de Paulo é uma carta aos Efésios de ensinamento, e a carta de Paulo, desde Romanos, ela vem trazendo ensinamento até de postura, de comportamento, ensinamento de comportamento, até dentro da igreja. Ele traz ensinamento de comportamento, e que talvez é uma das maiores dificuldades do ser humano, é entendimento de mudança comportamental. E a carta aos Efésios, no capítulo 5, vem falando sobre a forma de comunicação, de fala, onde fala assim: vós que sois santos, nenhum tipo de profanação sai dos seus lábios. E às vezes você senta com uma pessoa que é cristã e a conversa dela não é saudável, é profanação. Mas por quê? Porque ela não mudou isso ainda dentro dela. É algo que ela precisa transformar, que ela precisa se libertar. Cabe a você corrigir. Não, meu amigo, obrigado, olha,
Vamos falar sobre isso não, que isso não é bom para nós. Esse tipo de conversa não é bom para nós, porque a Bíblia fala que isso nem sequer se nomeia entre vós, está lá em Efésios 5. Conversas profanas. Então, cabe a você corrigir. Lógico que a pessoa vai entrar no entendimento dela que ela está o quê? Profanando o templo. Que templo? Ela mesma. Entendeu? Então, isso é o que acontece, que acontecia antes e acontece nos dias atuais. Por quê? Porque a pessoa tem uma cultura que precisa ser transformada. Ela tem um costume que precisa ser transformado. Entendeu? Vemos que o próprio Cristo menciona que eles estão sem entender. Porque esse ensinamento agora vai contra o que eles aprenderam na lei antiga. Qual é mais fácil? Dizer para o seu filho não fazer algo ou explicar para ele por que não fazer aquilo? Para eles era simples: não coma isso, não senta com os publicanos, não faz isso. Mas não estava explicando para eles por quê. Talvez alguns até sabiam por quê. Porque eram doutores da lei e tinham um ensinamento claro sobre isso. Mas para eles ser diferente era estar longe, não estar perto de ser diferente. Agora eu pergunto para você, como que você vai se mostrar diferente sendo que você não está junto? Eu tenho na minha família pessoas que não são cristãos. Eu acredito que todos tenham. Mas que você tenha que às vezes ter contato com eles. O pastor, por exemplo, de vez em quando faz um churrasco com a sua família. E eu tenho certeza que da família dele tem pessoas que não são cristãos. Só que já observa ele de forma diferente. Por quê? Porque ele está junto com eles ali, mas o comportamento não é o mesmo. Eu tenho pessoas aqui que se reúnem com familiares, mas o comportamento é diferente. Por quê? Porque os familiares deles têm uma cultura não cristã, mas você não. Você, quando se reunir com eles, você vai mostrar que você é diferente. Paulo traz um texto importante. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. No entendimento deles, parecer santo era muito importante. No ensinamento de Cristo, ser santo era importante. Pela nova doutrina essa definida como doutrina de Cristo ou doutrina dos apóstolos, que está lá em Efésios no capítulo 2, nós vamos encontrar lá que também em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: preservaram na doutrina dos apóstolos. Por que essa menção é feita em Atos 2,42? Porque a antiga doutrina era a doutrina dos sacerdotes. E a nova doutrina era a doutrina dos apóstolos. Certo? E agora vai dizer lá em Efésios no capítulo 2 que nós somos agora fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós não trazemos o fundamento dos sacerdotes da época da antiga aliança. Os estranhos poderiam fazer parte do povo de Deus através dessa nova doutrina, circuncidados por dentro, quando houvesse uma morte interior, deixando o pecado e vivendo uma nova vida com Deus. Pela lei da antiga doutrina, a morte física trazia purificação. Pela lei de Cristo, o arrependimento traz a purificação do homem. Por isso, que vai falar aqui, em Efésios no capítulo 2, que assim como Cristo, mas estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugar celestial em Cristo Jesus.
Por isso que nós passamos, e é praticado pela igreja cristã, o batismo. O que é o batismo? O batismo, ele é um ato simbólico, né, de que o homem vai morrer para o pecado e ter uma nova vida com Deus. Por isso que o batismo é uma decisão do homem. E por isso que nós não batizamos crianças, porque as crianças, elas não têm do que se arrepender. E a criança, ela não pode tomar uma decisão por si só. Assim como Cristo, ele foi batizado na fase adulta, e assim como Cristo, ele foi apresentado no templo quando criança, assim nós fazemos. Apresentamos a criança no templo quando criança e o batizamos na fase adulta quando ele decide ser de Cristo. Quando ele decide ter uma nova vida em Cristo. Sabendo ele que a partir dali ele vai viver morrendo e vivendo. Deixando o pecado e tendo nova vida. Vai vivificando em Cristo. Porque a partir dali ele vai passar por um processo, santificação, e onde ele vai se limpando, se tornando santo, porque nem todos são santos, todos nós temos pecado. A Bíblia nos chama de santos, porque nós procuramos nos santificar, mas nós passamos por um processo de regeneração, não é reencarnação, mas é regeneração e santificação. Os dois mandamentos que nos fundamentam nessa nova doutrina se tornam um só: amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sendo assim, diferente da doutrina antiga que fez com que o povo julgasse, acusasse, apedrejasse o próximo, a nova doutrina nos ensina, antes de tudo, amar o próximo, a ponto de ajudar ele a sair do pecado. A nova igreja, a igreja de Cristo, não se baseia na doutrina dos sacerdotes, mas sim na doutrina dos apóstolos, que se baseia na doutrina de Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 20 até o 22. Para crescer em Cristo, primeiro tem que ser ajustados, edificados. Passa por um processo de transformação. Uma casa torta, se ela crescer, ela vai ficar torta. Mas uma casa que ela é bem feita, certinha, ela vai crescer certo. E às vezes uma obra começou torta, e para ela poder crescer certo, o que tem que fazer? Tem que quebrar ela. Quebrar ela para fazer de novo. A paz do Senhor, irmã Alessandra, Deus abençoe. Para você, às vezes, ser uma casa edificada corretamente, é necessário, às vezes, quebrar as paredes tortas. E quebrar essas paredes tortas, às vezes dói, mais do que a dor física. Porque talvez para aqueles homens, ali, perto de Jericó, a dor física para eles, esperando a cicatrização, era muito forte. Uma dor no órgão sexual é uma dor muito forte. E eles tinham que esperar esse período passar para cicatrizar aquela cirurgia que passaram. Mas a dor maior é uma dor interna, onde você não pode falar, onde não tem medicação que faça ela passar. E às vezes ser quebrado para transformação dói. Pai do Senhor, missionária Lucelena, Deus abençoe.
A dor interna, para poder fazer essa transformação, às vezes dói. O processo é dolorido. Deixar as coisas que te atraem é dolorido. Deixar algumas coisas que para você antes te faziam bem, mas que na verdade não faziam, é dolorido. Aleluias. Mas aquele que quer seguir a Jesus, toma sua cruz, nega a si mesmo e segue. Negar a si mesmo é a pior coisa que existe para o homem, talvez, porque ele tem que negar os seus costumes, e como uns dizem, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. E quando está em Cristo fala, eu nasci assim, mas eu não quero mais ser assim. Eu quero ser como Cristo quer que eu seja. Se Cristo vive em mim, aleluias, eu vou viver a vontade de Cristo na minha vida. Por isso que às vezes nós falamos que o homem ele tem livre-arbítrio, sim, até ele decidir por Cristo. Porque quando ele decide por Cristo, ele fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para ele falar essa palavra, talvez de boca para fora é fácil, mas para vivenciar é difícil. Porque para viver as vontades de Cristo é transformar a si mesmo primeiro. É julgar a si mesmo primeiro. É mudar a si mesmo. É ser rejeitado pelos amigos da bebida, porque você não bebe mais. É ser rejeitado pelos amigos da chocarrice, porque você não pratica mais. É ser rejeitado até dentro da sua própria casa, porque talvez você não tenha as mesmas práticas que a sua família tem. É ser acusado, é ser apontado, como Cristo foi. E ele diz isso. E ele fala isso. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um homem, trazendo paz, e pela cruz reconciliar com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades dentro de si mesmo, porque eles ambos, tendo acesso ao Pai em um espírito. Só que vocês vão ser, e quando ele fala com os discípulos, ele fala, vocês vão ser perseguidos por causa de mim, vocês vão ser apedrejados por causa de mim. Pedro, ele foi crucificado por causa de Cristo. Paulo, por causa de Cristo. E ele fala, não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil. É querer. Não é simplesmente falar, meu irmão, você precisa ser de Cristo porque eu sou de Cristo. É falar primeiro, eu quero ser de Cristo e eu sou de Cristo. E depois os outros vão ver em mim o que Cristo fez. Você é a maior referência de Cristo na terra. Aleluia. Você é a maior imagem de Cristo na terra porque os outros querem ver Cristo em você. Aleluias. Você é exemplo de Deus na terra porque Cristo quer ver, aleluia, as pessoas querem ver Cristo em você. As pessoas querem paz através de você, as pessoas querem cura através de você, as pessoas querem libertação através de você. Você é um exemplo de Cristo na terra. Como que você quer que as pessoas te vejam? As pessoas têm que ver Cristo em você, as pessoas têm que ver a presença do Espírito em você. Elas têm que entender que Deus é na sua vida. E com isso, elas vão querer o mesmo Deus. Por isso que você é a imagem e semelhança de Cristo. Que você não tem só a aparência física, mas você tem os atos de Cristo, as atitudes de Cristo. Você é referência de Cristo na terra. Ande como Cristo andou, viva como Cristo viveu, fale como Cristo falou. As pessoas querem ver Cristo em você. Aleluias. Eu quero orar pela sua vida. Você que participou desse estudo,
aleluias, e entendeu essa palavra. E às vezes você quer sofrer essa cirurgia interna por alguma situação que você não consegue mudar. Você que quer viver, ao invés de apontar os outros, acusar, apedrejar, alabaços, viver primeiro essa transformação em você e saber que quem transforma é Cristo. Aleluias. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando nessa manhã, talvez na sua vida. Eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, graças te damos por esse estudo dessa manhã. E eu apresento a Ti agora, Senhor, as suas referências, pessoas a qual entenderam e querem viver segundo os seus mandamentos, pessoas que entenderam que querem ser referências de Ti na terra, pessoas que entenderam que não é importante para elas olhar o defeito do seu irmão, mas não, olhar primeiro os seus defeitos, corrigir primeiro em si mesmo. Deus, o Senhor que foi contra e é contra todo tipo de hipocrisia, mas antes quer a santidade e a purificação de todos. Visita agora, Senhor, aqueles que querem ser transformados. Visita agora, Senhor, aqueles que querem ser limpos, aqueles que querem ser purificados. Deus, visita agora em nome de Jesus. Trabalha, Senhor, no entendimento, assim como trabalhou no tempo, Senhor, antigo, e trabalhe nos dias atuais. Transforma-se. Meu Deus, se a casa está torta, é preciso ser quebrada para poder ser refeita. Vem agora, Senhor, quebrar e fazer de novo. Meu Deus, se o vaso está torto, o Senhor, como oleiro, quebra o vaso, mas faça de novo. Eu quero profetizar que os meus irmãos agora são edifícios perfeitos para a sua morada. Eu quero profetizar que os meus irmãos agora, Senhor, aleluias, são edificados pelo fundamento que é Cristo. Meu Deus, meu Pai, pela doutrina, Senhor, dos profetas e dos apóstolos, de que o Senhor é a principal pedra de esquina. Meu Deus, visita a casa de cada um agora, meu Deus, visita a família, e usa agora, Senhor, nos usa agora com missão transcultural, para que nós possamos ser missionários na terra, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, meu Deus, e viver, Senhor, a perfeita, plena vontade sua em nossas vidas. Visita agora e repreenda, meu Pai, quebra todo tipo de hipocrisia. Alá, soube, anarabás, oh, neas, derecandalabás, xalabás, soube, anarabás. Ramanaia de candalaba xalabassobias. Vai repreendendo, Senhor, o espírito acusador que há em nós. Vai repreendendo, Senhor, todo espírito maligno que há em nós, Pai. Venha nos transformando, Senhor, de espírito, alma e coração, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Através dessa oração agora, Senhor, eu quero clamar libertação, eu quero clamar cura, eu quero clamar purificação, Deus. Em nome de Jesus eu declaro agora, seja liberto agora de toda imundícia, seja liberto agora de toda chocarrice, seja liberto agora de todo espírito de aleluia, de julgamento, de apontamento, seja liberto agora em nome de Jesus. De toda maldição de família, seja quebrado toda maldição de família sobre a sua vida agora, seja quebrado, aleluia, toda maldição lançada sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, seja repreendido todo mal agora, em nome de Jesus, que na sua casa seja uma casa de bênção, que a sua casa seja uma casa edificada para a morada de Cristo, que a sua família seja uma família de Cristo,
em nome de Jesus, agora. Deus, muito obrigado por essa manhã, nesse momento que nós estamos aqui. Agora nós vamos participar, alguns irmãos, do seu corpo e do seu sangue, ser com eles, em nome de Jesus. Abençoa os ministros da casa mais uma vez, pastor Edivaldo, pastor Jorge, os pastores das nossas congregações, evangelista Rosemiro, presbítero Valtair Leonardo, evangelista Jurandir, os diáconos dessa casa, os líderes, pais de departamento, os membros dessa igreja, ser com eles em nome de Jesus. Meu Pai, visita agora, Senhor, todo irmão, Senhor, do nosso ministério, ser com eles, os pastores em modo geral. Abençoa, Senhor, meu Pai, todas, oh meu Deus, os prefeitos, vereadores, meu Pai, todos os deputados federais, estaduais, presidente, senador, meu Pai, governador, em nome de Jesus, todos os ministros que são autoridades, Senhor, sobre o nosso país, ser com eles, em nome de Jesus, Pai. Há poder no Teu nome, Deus. Amém. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui adorando o Senhor junto com os irmãos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém? Que a graça do Senhor, o amor de Deus, aleluia, as duas consolações do Espírito Santo, ser com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.